pessoal, boa tarde. Então, eu vou gravar essa aula rapidinho, rapidinho, porque assim, eu tenho uma outra disciplina que é gestão de processos em gestão pública, onde eu tenho uma aluna especial, ela é uma aluna que tem baixa visão. Então, a prioridade das aulas, das videoaulas, é para essa turma, em função de que eles têm essa aluna que tem essa necessidade, né? Então, por isso e demora tempo, porque eu tenho que gravar, editar, então tá demorando um pouco mais do que eu imaginei que demoraria para poder fazer as videoaulas. Eu queria fazer videoaula de todas as aulas, porque eu sei que fica muito mais fácil para vocês. Só que realmente tá difícil assim para mim gravar. Mas vamos lá que vai dar tudo certo. Vou correr atrás agora pra gente poder compensar isso e fazer com que dê tudo certo as videoaulas, tá? Então, essa nossa aula é sobre comportamento empreendedor, onde a gente traz uma ideia da abordagem comportamental e seus desdobramentos. E aí nós trazemos um pouco da teoria da psicologia, da teoria da comportamental, para poder entender o que é esse fenômeno do empreendedorismo, o que são essas características empreendedoras e como elas se manifestam nas atitudes, nas ações desse sujeito empreendedor, certo? Então, vamos tratar também sobre o processo empreendedor, que eu fiz slides separados até, porque senão ia ficar muitos slides, ia ficar como 30, 40 slides. E aí eu sei que fica pesado, né? De qualquer maneira, vamos trabalhar isso, vou fazer uma videoaula daqui a pouquinho, vou fazer sobre o processo empreendedor. Também trabalharemos as diferenças e similaridades entre o administrador e o empreendedor. Tá, mas o que é isso? Vocês estão se formando administradores, né, pessoal? Muitos de vocês que fazem essa cadeira estão se questionando. Ai, que saco, por que eu tenho que fazer essa cadeira? Eu não quero ser administrador, a minha família não tem empresa, eu não quero abrir empresa, eu não tenho interesse, eu não tenho nem aptidão para ser empreendedor, isso não é meu, isso não é de mim. Não tem problema, pessoal. Não tem problema que não seja de vocês, não seja inerente às características pessoais de vocês. Isso não importa. O que a gente quer justamente, e também que vocês não tenham interesse em abrir empresa, beleza. Só que assim, no momento em que vocês vão trabalhar como administradores, vocês precisam se identificar nessa profissão. E o empreendedorismo, ele faz parte também, e ele agrega muito à profissão do administrador. Então, por isso, de vocês terem esse conhecimento acerca das características, das atitudes, e no que o administrador difere do empreendedor, para que no momento em que eu esteja integrando uma organização, participando, fazendo parte de uma organização, eu consiga identificar um sujeito empreendedor e transformar isso numa coisa positiva para a empresa, numa coisa positiva para a organização, certo? Não só para mim, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu percebo que eu tenho um colaborador que ele tem características empreendedoras, isso eu preciso trazer ao meu favor, fazer com que isso funcione a favor da empresa, da organização. E se eu tenho um colega que também que eu identifico que ele tem uma característica empreendedora e eu não, também. Ou eu me identifico como empreendedor, eu me identifico nessas características, mas eu me identifico mais com umas e menos com outras. Então, a ideia de vocês notarem isso em vocês mesmos ou em outras pessoas faz parte do porquê de nós estarmos aprendendo sobre o comportamento empreendedor e como ele se dá nas pessoas, certo? Vamos lá então. Trouxe essa frase do Jeffrey Timmons, Timmons, tá, pessoal, de 1990. O empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do que a revolução industrial foi para o século XX. Então vejam o impacto do empreendedorismo no século XXI. Hoje em dia, basicamente, as coisas funcionam, pelo menos a partir da teoria do empreendedorismo, funcionam e acontecem no mundo em função de sujeitos que tiveram ou apresentaram em algum momento da sua vida características empreendedoras. E que através dessas características inatas, digamos assim, a pessoa nasce com aquelas características, não que elas sejam hereditárias, não. Mas isso são características da personalidade que são inerentes à pessoa, a um determinado indivíduo, tá? Então, isso faz com que essas pessoas tenham um certo destaque no mundo, na vida, no mundo como um todo, porque trazem muitas contribuições para a sociedade. Então, ali a gente tem o texto, né, da abordagem comportamental do empreendedor, onde Robinson et al., 1991,
Robinson e outros autores, né, propõe um olhar para o empreendedor segundo uma abordagem atitudinal, ou seja, voltada para as ações, para as atitudes. Para eles, a teoria da atitude seria a melhor alternativa para superar as limitações das abordagens dos traços de personalidade e demografia, e avançar na identificação de tendências empreendedoras nos indivíduos, pois a atitude teria um caráter mais dinâmico, sofrendo alterações ao longo do tempo e em função de diferentes situações, por conta dos processos de interação com o ambiente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sujeito empreendedor, ele modifica suas atitudes ao longo do tempo. Por quê? Porque ele aprende com os seus erros. Ele aprende com as situações vivenciadas no dia a dia. Não somente com os erros, mas também com os acertos. Porque chega a ser um comportamento cíclico, onde eu pratico a ação, percebo se deu certo ou se deu errado. Se deu certo, eu percebo o contexto em que essa situação aconteceu e consigo reproduzir ela em outros contextos ou em outras situações, em outros momentos diferentes, e vou tender a obter sucesso. Já se a minha situação deu errado, eu vou aprender com essa situação, vou observar o contexto em que ela acontece e vou perceber que eu posso modificar isso para um futuro próximo onde aconteça uma situação parecida. E talvez talvez essa pessoa, esse sujeito, tende a errar menos. Certo? Então, a atitude do comportamento empreendedor, ela é muito resiliente. Essa palavra não aparece nem no texto e nem nos slides, porque nem no capítulo do livro, nem nos slides. Mas eu acho que ela é justamente uma palavra que expressa muito corretamente o comportamento empreendedor, no momento em que nós temos uma atitude, uma ação, que desencadeia toda uma série de acontecimentos, e que esses acontecimentos, eles são dinâmicos, eles vão sofrer, como diz ali, ó, são dinâmicos, eles sofrem alterações ao longo do tempo em função de diferentes situações por conta dos processos. Então, são atitudes que vão desenvolvendo uma personalidade empreendedora e desenvolvendo e aprimorando essa personalidade empreendedora. Bom, o que é essa atitude afinal? Então, no contexto da psicologia social, a atitude, ela significa uma predisposição para reagir de maneira favorável ou desfavorável a um determinado objeto, entendido aqui como uma pessoa, coisa, lugar, evento, atividade, conceito mental, orientação cognitiva, estilo de vida, ou mesmo uma combinação desses elementos. Para interpretar a natureza da atitude, os autores decidiram adotar a chamada abordagem tripartite, que define a existência de 3 tipos de reação a qualquer coisa. Quais seriam esses itens da abordagem tripartite? Afeto, cognição e ação. E ainda os autores colocam que a atitude, ela é a combinação desses 3 itens: afeto, cognição e ação. Bom, o que é então? O que significa cada um desses itens, né? Desses elementos que compõem essa abordagem tripartite comportamental do empreendedor? O elemento afetivo se refere a sensações positivas ou negativas em relação a um dado objeto. O elemento cognitivo diz respeito às crenças e concepções que o indivíduo tem acerca de um determinado objeto. E também a objeto, ou situação, ou momento, enfim, seja o que for. Quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente vai pensar, por exemplo, em uma empresa. Nós vamos pensar que o elemento cognitivo, ele diz respeito às crenças e concepções que o indivíduo tem sobre o seu público-alvo, que ele tem sobre o seu produto, sobre a sua empresa, certo? A mesma coisa é com relação ao elemento afetivo ali. Ele se refere a sensações positivas ou negativas que ele tem, que o empreendedor tem em relação à sua empresa, ao seu produto, ao seu público-alvo, ao seu ponto de venda. Gente, o ponto de venda é extremamente importante dentro de um contexto de uma organização, seja ela qual for. Enfim, depois nós temos ali por último o elemento ação, que está relacionado a intenções de comportamento e predisposições para se comportar
de uma certa maneira diante de um dado objeto de atitude. Então, a ação está relacionada então à intenção de comportamento e predisposição para se comportar de certa maneira. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que os elementos afetivo e cognitivo interferem diretamente no elemento ação dos indivíduos, no elemento ação ou barra atitudinal. Por quê? Porque as nossas reações, elas são... Eu não sou professor de psicologia, né, pessoal? Não sou. Mas com base no meu entendimento sobre geral, sobre psicologia, já fiz bastante sessões de terapia, tenho uma leitura bem interessante sobre esses assuntos. Mas, com base na leitura do capítulo do livro, o que nós podemos entender é que os elementos afetivo e cognitivo, eles interferem diretamente na ação, no elemento ação ou barra atitudinal. Por que isso? Mas como é que interfere? Porque eles interferem diretamente na ação da pessoa. Tudo aquilo que ela acredita, toda a forma que ela enxerga o mundo, que ela vê o mundo, as sensações positivas, as sensações negativas. O que são essas sensações? São positivas, é alegria, é felicidade, é simpatia, é empatia, é a forma de ver a vida, encarar os problemas. E as negativas é o medo, o egoísmo, são sentimentos negativos que influenciam totalmente nas nossas ações. A mesma questão são os elementos cognitivos, que são as crenças, aquilo que a gente acredita. E eu não falo crenças, não está ligado à religião, embora esteja associado à religião também. Mas está associado à religião, está associado a, por exemplo, a uma ideologia política, está associado àquilo que eu acredito para minha vida enquanto ser humano. As crenças e concepções que eu tenho de mundo, de existência, existenciais, elas influenciam nas minhas atitudes diretamente. E os meus sentimentos também. Então vejam que os elementos afetivo e cognitivo influenciam diretamente nas atitudes do ser humano. E aí os autores trazem isso como uma abordagem tripartite. Imaginem um triângulo onde ali dentro está os elementos afetivo, cognitivo e atitudinal, que seria a ação. E aí eles trazem o seguinte: é essa natureza tripartite que define a existência de uma relação causal entre atitude e comportamento, que, embora não seja perfeita principalmente por conta da característica flexível da atitude, tem sido confirmada empiricamente. Que foi isso que eu falei para vocês. Essa confirmação empiricamente é isso que eu falei para vocês. Isso tudo que eu falei, vocês conseguem perceber em vocês. Vocês conseguem perceber no pai, conseguem perceber na mãe, conseguem perceber no vizinho. Que as coisas que ele acredita e os sentimentos que eles têm e o posicionamento diante da vida refletem na atitude deles. Então a gente consegue confirmar empiricamente. E também leva em conta uma característica flexível. Por quê? Por que essa questão do flexível, né? Que eu acabei de dar um nome, que é resiliente. Porque ele aprende com os erros e acertos, e para as próximas ou para as ações futuras, ele acaba aderindo a um novo comportamento diante de determinada situação a partir do conhecimento já adquirido. Por isso ele é flexível, por isso a atitude ela é flexível. Isso nós estamos falando do comportamento de um ser humano empreendedor, certo? Não é todo mundo que aprende com os erros, não é todo mundo que aprende com os acertos, que consegue observar as suas próprias atitudes de fora e refletir sobre elas. Então, justamente essa abordagem, ela traz esse sentimento, esse pensamento, certo, pessoal? De acordo com a escala de medição de atitude desenvolvida por Robinson, um indivíduo decide se comportar de forma empreendedora pela influência de 5 fatores. Quais são esses fatores? Características pessoais, que são aquelas lá, as 10 características empreendedoras, que nós vimos na aula 3, que nós vamos utilizar para fazer o nosso seminário. Ambiente pessoal. E bom, ali, retomando ali, características pessoais são traços de personalidade que, independentemente do fato de serem ou não consideradas diferenciadas entre empreendedores e sujeitos não empreendedores, são tidos como elementos importantes no processo de criação de novos negócios, tá? Ambiente pessoal. O que quer dizer esse ambiente pessoal? São características ligadas à abordagem demográfica,
O que é a abordagem aí vistas anteriormente, porque no capítulo do livro foi visto, mas o que são as abordagens demográficas, pessoal? Demografia, idade, sexo, lá aquelas características que o IBGE faz levantamento, ou quando a gente vai fazer um questionário, uma entrevista, tem a parte ali, o item de perfil do entrevistado, ou perfil do respondente, e eu tenho ali profissão, idade, faixa etária, né? Idade, sexo, tenho ali renda familiar ou renda individual, enfim. Tenho vários itens que identificam esse indivíduo demograficamente. Então, esse ambiente pessoal quer dizer, está relacionado a essas características, tá? O nível de escolaridade também é muito importante e também faz parte desse ambiente pessoal. Objetivos pessoais, relativos às expectativas e metas que seriam únicas e típicas para cada empreendedor, em função dos dois fatores anteriores. Então, quer dizer que as características pessoais e o ambiente pessoal em que esse indivíduo está inserido influenciam diretamente nos objetivos pessoais que esse indivíduo quer para si. Certo? Então, por exemplo, muitas vezes nós vemos casos de sucesso. Por exemplo, assim, uma pessoa que vivia lá no Rio de Janeiro, supondo assim, né? Uma pessoa que vivia numa favela, um menino negro ou uma mulher negra, favelada, que conseguiu se formar em medicina e hoje tem um destaque na sociedade. Ah, mas como é que essa pessoa conseguiu? É porque é como passar um... Tem um ditado que diz assim, passar um camelo num buraco de uma agulha, uma coisa assim. Basicamente isso, porque é muito difícil isso acontecer em massa. É muito difícil isso acontecer, são raros os casos. Infelizmente, não estou dizendo, né? Infelizmente é raro isso acontecer. Então, ainda no Brasil, são poucos os casos em que isso acontece. O que fez essa pessoa sair ou se isolar, mesmo morando nesse ambiente de violência, de tráfico de drogas, né, negativo, que é essa visão geral que as pessoas têm de uma favela, por exemplo. Mesmo que muitas pessoas que moram nas comunidades, elas digam que não é bem assim, para quem mora lá dentro a realidade é diferente, eles vivem num sistema totalmente diferente, que existe uma realidade lá que não é a que pintam na televisão, por exemplo. Então, eu não sei porque eu nunca fui. O que eu estou falando é de um conhecimento geral que eu tenho, tá? Mas estou dando um exemplo, que a gente vê que acontece. Por quê, pessoal? Que essa pessoa conseguiu ascender. Porque ela tem características pessoais que favorecem muito ela. Características, traços da personalidade que fazem com que ela se isole desse ambiente negativo e ascenda. Ou, por exemplo, uma pessoa, para não ser assim, né? Dar um outro exemplo. Uma pessoa que vem de um ambiente familiar de violência, onde a mãe sofre violência do pai, onde o pai é alcoólatra, ou possui qualquer vício, sei lá. Tô dando um exemplo, tá, pessoal? Totalmente genérico, tá? Num ambiente de violência, o pai é ausente, só a mãe, né? Enfim, isso é muito comum no Brasil. E aí, como é que esse sujeito conseguiu ascender? Conseguiu chegar lá? Conseguiu ter alcançar um patamar de sucesso, né? Que a sociedade enxerga como seja uma coisa de sucesso, né? Porque eu acredito, na minha opinião, qualquer profissão ela é de sucesso desde que ela satisfaça aquela pessoa, aquele indivíduo trabalhador, aquele profissional. Mas aí a gente tem uma outra ideia de sucesso na sociedade que é ter uma profissão de sucesso, ser advogado ou médico, enfim, engenheiro, essas coisas. Mas, de qualquer maneira, como é que essas pessoas chegam lá? Elas têm, embora eu tenha um ambiente pessoal que não favoreça, totalmente negativo, eu tenho características pessoais que fazem com que essa pessoa chegue lá, que fazem com que essa pessoa se descole, se isole desse ambiente em que ela vive e ela consiga desempenhar o seu papel e conquistar o seu espaço dentro do mundo. E isso são traços de personalidade empreendedora que fazem com que essas pessoas consigam fazer isso.
tá? De acordo com a teoria do Robinson et al, certo? Seguindo então ambientes de negócio, nós temos ali nos ambientes de negócio o contexto político, jurídico, macroeconômico e setorial que cerca o negócio. Muitas vezes, por exemplo, nós temos um ambiente econômico pujante em que eu abro o meu negócio e eu tenho um boom. Ele estoura, ele acontece, porque eu tenho um ambiente econômico, por exemplo, que favorece com que as empresas, o ambiente que nós estamos vivendo agora é totalmente, desfavorece totalmente qualquer abertura de qualquer empresa, pessoal. Desfavorece, porque nós estamos tendo, desfavorece em partes, né? Porque assim, eu vejo que tem negócios, lojas, empresas que estão abrindo na cidade, que estão trabalhando bem. É que tudo depende do ramo de atividade, do público-alvo que essa empresa quer atingir. Esse público-alvo da empresa, ele está disposto a gastar mesmo em momentos de crise? Então, tem que observar isso, né? Mas, além disso, faz parte do olhar do empreendedor, lá das características empreendedoras. Busca de oportunidades e iniciativa, a primeira característica empreendedora. E o sujeito, o empreendedor, ele consegue perceber isso. Onde é que está o nicho de mercado específico que ele pode atingir em determinado momento. Isso faz parte. Mas, às vezes, o ambiente econômico, mesmo que ele queira, não vai ajudar. Então, é necessário ter essa visão ampla do contexto político, jurídico, macroeconômico e setorial em que o negócio, a minha ideia de negócio está inserida para poder verificar se vai dar certo ou não o negócio. O empreendedor, normalmente, ele vai apresentar essa característica. Ele vai conseguir perceber de longe, ele vai ter o feeling, né? É o feeling do negócio que a gente chama, para saber se aquilo ali vai dar certo ou não, certo? Claro, né, pessoal? Além de todos o que a gente vê na teoria, de fazer um plano de negócios, de buscar uma ajuda técnica para desenvolver a sua ideia. Isso também faz parte de correr riscos calculados, tá? Não é aloprar. Não é ter uma ideia e achar que vai dar certo. Esse item, a busca de oportunidades e iniciativa faz parte da característica do empreendedor? Faz, mas eu preciso de todo um leque de técnicas e de outros acompanhamentos mais teóricos e técnicos que precisam ter. Mas isso também, esse fator ambiente de negócios auxilia muito no processo de empreendedorismo, tá? E mais? A ideia do negócio. Outro fator também que influencia, né, o comportamento empreendedor é a ideia do negócio. Então, o autor traz ali como a centelha conceitual que dispara o processo de criação do novo negócio. Basicamente, a visão inicial sobre o que será um novo negócio. Então, essa questão da ideia do negócio é que normalmente o empreendedor, ele é um visionário. Ele consegue, a partir de uma centelha, tipo uma faísquinha de fogo, uma centelha, ele consegue vislumbrar muito longe, aonde ele quer chegar. Aonde é bom, né? Onde ele quer chegar com aquela ideia de negócio dele. Normalmente o empreendedor, ele vê a longo prazo, ele vê lá no futuro, ele consegue ter, sabe aquela ideia de visão, missão e valores? Então ele consegue ter aquela visão da empresa, do negócio, da ideia de negócio onde ele quer chegar. Então, é muito interessante isso do empreendedor e vocês conseguem ver muito bem isso no livro que é o Alexandre Costa. Tô citando ele porque é um dos livros que eu li que eu acho bem interessantes, tá? O Alexandre Costa, ele é o fundador e proprietário da Cacau Show e ele mostra muito isso, pessoal, no livro dele. Ele mostra muita não só a paixão pelo que ele faz, mas também ele demonstra uma visão, assim, ele conta a história dele, o livro é Uma Trufa e 1000 Lojas Depois, e ele mostra, assim, desde quando ele era novinho, que ele vendia ovos de chocolate de porta em porta, de onde ele queria chegar. Por mais que muitas vezes o empreendedor, ele não imagine que ele vá conseguir, porque isso é um risco, ele não imagina que ele vai conseguir, mas ele sabe onde ele quer chegar. E isso é uma característica muito importante. Próximo. Continuando, então,
Essa decisão de se comportar de forma empreendedora origina então a definição de uma estratégia empreendedora que produz uma gestão empreendedora, responsável pela performance do negócio, que irá gerar no empreendedor uma percepção sobre os resultados do negócio. Essa visão a longo prazo, né? Eu começo lá com uma ideia de negócio, mas a minha ideia, a minha centelha minúscula de ideia de negócio, eu já consigo vislumbrar onde eu vou chegar de maneira ampla. E essa gestão empreendedora quer dizer isso, tá? A percepção será comparada com uma expectativa existente sobre os resultados do negócio, que por fim irão realimentar ou desestimular a decisão de se comportar de forma empreendedora. E aí aqui ele está falando justamente dessa resiliência, dessa flexibilidade de comportamento, onde eu, a partir de uma expectativa e de um resultado de uma ação, eu consigo medir se eu quero realimentar essa minha expectativa em relação a um negócio, a um produto, a uma ideia de negócio, ou se eu quero cortar pela raiz essa ideia. Por isso dessa questão do que o autor traz da flexibilidade, porque a partir da aprendizagem positiva ou negativa eu consigo projetar novos comportamentos diante de novas situações. O autor traz ainda esse modelo de motivação empreendedora baseado na visão integrada. O que é isso? Neste modelo, o comportamento empreendedor é retroalimentado na medida em que é percebido como instrumental para o atingimento dos objetivos do negócio, já que, segundo Robinson et al., o negócio tenderia a se tornar parte ou uma extensão do empreendedor. Como se aqui é meu corpo, né? E o meu braço é uma extensão do meu corpo. O braço, para o empreendedor, é uma extensão do negócio, é uma extensão do corpo dele. Aqui é o negócio, meu braço. E aí ele vê, o empreendedor, normalmente ele tem essa visão. E não só física, de como o negócio sendo uma extensão dele, mas também moral. O negócio, para o empreendedor, normalmente é uma extensão moral daquilo que ele é. É o reflexo daquilo que ele é. É o reflexo que ele tem, é a paixão que ele tem pelo negócio, é a paixão que ele tem pela ideia do negócio. E isso é extremamente positivo e pode ser extremamente prejudicial também, porque quando ele é positivo, ele faz com que o negócio melhore, com que o negócio se renove, com que o negócio siga tendências, com que ele se amplie. Mas se ele é negativo, por exemplo, não tem resultado, ele vai ser negativo. E aí ele vai fazer com que as pessoas, elas estejam batendo na mesma tecla, que é aquele exemplo que eu dei pra vocês do Jacan, do Eric Jacan, do programa Aquele Pesadelo na Cozinha, onde a gente vê que as pessoas estão ali passando dificuldade mesmo, às vezes com problemas sérios financeiros, com o negócio indo à falência, e ela não consegue sair daquilo ali porque ela não consegue se reinventar, ela não consegue renovar o próprio negócio, a própria ideia de negócio, ela não desapega daquilo ali. Por que é tão difícil, pessoal, desapegar? Às vezes, mesmo com um negócio tão problemático. Porque está muito ligado à afetividade. Olha lá, os elementos, né? Afetividade, cognição e ação. Tá tudo interligado nesse cérebro empreendedor. A crença que ele tem de que o negócio vai dar certo, e ao mesmo tempo a paixão, os sentimentos que ele tem em relação ao negócio faz com que ele não se desapegue daquilo ali. E a própria teoria de que o negócio é uma extensão do corpo, é uma extensão da alma, é uma extensão da moral daquele empreendedor, faz com que ele não consiga se desligar. E isso é extremamente prejudicial. Então vejam que isso são coisas que são fatores que influenciam positivamente, muito positivamente, e ao mesmo tempo, dependendo da situação, negativamente nos negócios. E aí ele termina ali, então, portanto, haveria uma convergência natural entre os objetivos pessoais e os de negócio. E aí a gente tem aqui, nós temos ali os elementos, né, o CP, características pessoais, o AP, o ambiente pessoal, os objetivos pessoais, que aí ele traz para nós que os objetivos pessoais, eles são
oriundos das nossas características, mais o ambiente em que nós estamos inseridos, são os fatores que geram os nossos objetivos pessoais. Também traz o ambiente de negócios e a ideia de negócio. E isso tudo gera o quê? Gera uma decisão de se comportar de forma empreendedora, sim ou não. Gera, se em caso positivo, ele gera uma estratégia empreendedora, ou deve gerar uma estratégia empreendedora, que desencadeia uma gestão empreendedora, que desencadeia pode desencadear dois resultados diferentes, né? Resultados do negócio ou a percepção sobre a relação implementação versus resultados. Se for aqui no momento de ele perceber que é algo que não é aquilo que ele pensava. E aqui está o pensamento flexível, ou uma característica flexível do comportamento empreendedor, onde eu percebo se sim ou se não. Se aquilo vai me beneficiar ou se aquilo está dentro do escopo da minha ideia, por exemplo. E aí eu posso optar por retornar para o início do meu processo e tomar outras decisões. Se eu vejo que sim, que aquilo ali é o caminho, que aquilo é a ideia que concerne, na qual eu acredito, então eu vou ter resultados do meu negócio e vou ter recompensas intrínsecas e extrínsecas. E nesse movimento cíclico, eu tenho a comparação entre expectativas e resultados. E aí, a partir dessa comparação entre expectativas e resultados que eu obtive, eu tomo novas decisões. Então, vejam como esse comportamento ele é flexível. Ele é flexível no momento em que eu tomo decisões, percebo os resultados e tomo novas decisões a partir do conhecimento adquirido anteriormente. Certo? Ficou claro? Depois eu tenho outros dados interessantes a saber. Os principais fatores citados como motivadores para a decisão de iniciar um negócio foram a autorrealização e a percepção de oportunidade. Na verdade, são essas as questões, os fatores motivadores que levam os empreendedores a empreender. Depois nós temos uma vida confortável e felicidade, foram os valores pessoais determinantes, citados como os mais valorizados pelos empreendedores. Os critérios para a tomada de decisão mais importantes são análise de dados, informações e tendências. Inovação e eficiência foram apontados como os elementos estratégicos mais importantes. A liderança participativa é o estilo preferido entre os empreendedores. Os negócios são dirigidos pela família com um número variável de profissionais. E um grau significativo de formalismo marca o estilo gerencial dos empreendedores, tá? Então, na verdade, isso são resultados, todos esses dados que eu passei para vocês, inclusive esses fatores, esses elementos aqui que constituem a ação empreendedora, esses fatores aqui que influenciam no comportamento empreendedor, e esse quadro, eles fazem parte, são resultado de uma pesquisa do Robinson et al. E eles acabaram achando também estes outros resultados aqui que vocês estão vendo, certo? Que mais? E aí aqui tem a questão do administrador versus empreendedor, que é mais pra gente contextualizar e nos entender enquanto administrador e enquanto empreendedor, tá? Então, todo empreendedor necessariamente deve ser um bom administrador para que possa obter sucesso. No entanto, nem todo bom administrador é um empreendedor. Vamos ver como é que isso funciona. Então, ali, o empreendedor tem algo a mais que o administrador, sendo que algumas características e atitudes os diferenciam. Então, aqui nós temos à esquerda as características que normalmente fazem parte da personalidade empreendedora, e aqui as características que normalmente fazem parte da característica de não é bem característica, eu colocaria como formação de um empreendedor, tá? Porque ninguém nasce administrador. As pessoas nascem empreendedoras, elas nascem com essas características. Então, o administrador, ele se forma administrador. Ele acaba aprendendo e assimilando como ele deve desempenhar a sua profissão, a sua função dentro da organização.
E já o administrador, isso são características muito... Pode aprender? Pode. O administrador pode desenvolver ao longo da sua vida características empreendedoras? Ele pode sim. Entretanto, nós temos que perceber que o empreendedor ele está totalmente associado e deve estar associado, não deve viver sem um administrador. Já o administrador, ele não tem determinadas algumas características que o empreendedor tem. E talvez isso dificulte um pouco o desempenho desse administrador diante de determinadas situações, certo? Então, por isso que é interessante nós trabalharmos o empreendedorismo, porque o administrador, ele também precisa, ao menos, ter ciência de que existem características empreendedoras e que elas fazem a diferença no momento de eu disputar uma vaga no mercado de trabalho, por exemplo. De eu me diferenciar enquanto profissional e de eu buscar o meu espaço. Isso facilita. Características empreendedoras, elas facilitam porque elas abrem um leque de oportunidades muito maior. Então, por isso de nós estarmos observando isso, que existe diferença entre ser um administrador e ser um empreendedor. E aí ele traz aqui, né, essa lista de características, certo? Depois aqui também ele coloca as características dos empreendedores de sucesso. Eles são visionários, os empreendedores sabem tomar decisões, são indivíduos que fazem a diferença, sabem explorar ao máximo as oportunidades, são determinados e dinâmicos, são dedicados, são otimistas e apaixonados pelo que fazem, enfim. Pessoal, assim, ó, não é que o empreendedor seja o melhor de todos e o administrador não seja nada. Não é isso que eu quero dizer, nem o autor quer dizer isso, ele coloca isso no livro. Ele é somente um despertar, sabe? É um despertar de como eu posso ser melhor. É uma proposição, uma chamada de atenção de como eu posso me desenvolver. Como eu posso ser um profissional melhor? E é esse o papel da universidade, na minha concepção. Tornar os indivíduos e formar indivíduos cada vez mais capacitados e melhores para o mercado de trabalho. Para suas empresas, para o mercado de trabalho em si, enfim. Então, vocês, tendo a oportunidade de ter acesso a essas informações, com certeza, eu espero que pelo menos em uma ou duas pessoas desperte algo especial e algo que seja voltado a essas coisas positivas que o empreendedor tem, sabe? Enfim, em um ambiente corporativo, podemos traçar um paralelo entre empreendedor e um gerente, para podermos ter uma visão melhor dos seus perfis. Em momento nenhum, a comparação visa definir se um papel é melhor do que o outro, pois ambos têm sua importância no sucesso de um empreendimento. É que normalmente assim, até mesmo o empreendedor, muitas vezes ele não é pé no chão. E o administrador, ele é pé no chão, porque ele visa custos, ele visa toda a tecnicidade do negócio. Vocês recebem essa formação. Vocês conseguem analisar um negócio do início ao fim, em todos os seus setores. Sejam as 4 grandes áreas da administração, quais são? Produção, marketing, gestão de pessoas e... Produção, marketing, gestão de pessoas e... Finanças. Meu Deus, quase que eu esqueço. Finanças. São as 4 grandes áreas da administração. Vocês estão preparados para fazer a análise crítica e técnica dessas quatro grandes áreas da ADM. E vocês conseguem observar de maneira fria. Eu preciso observar finanças, preciso observar custo fixo, custo variável, custo da mão de obra, custo da hora, custo hora homem, por exemplo. Consigo fazer uma análise técnica sobre a administração financeira e orçamentária, que é a temida AFO, né, pessoal? Então eu consigo ter essa visão técnica, consigo ter essa visão, vocês conseguem, o administrador consegue ter uma visão social quando eu vou trabalhar com o meu funcionário, quando eu vou perceber aquele funcionário enquanto ser humano, que não é uma máquina, quando eu trabalho treinamento e desenvolvimento com ele, para poder capacitar e melhorar o indivíduo e assim, consequentemente, melhorar a minha empresa. Eu consigo trabalhar o marketing de maneira profissional, que eu consigo vislumbrar um marketing verde, por exemplo, e ser honesto com isso. Oferecer um marketing sustentável para a minha organização. Me preocupar com isso. Então, vocês têm essa formação dentro da Universidade Federal do Pampa e vocês conseguem fazer isso.
mas vocês conseguem ter a visão sonhadora do empreendedor? A perspectiva positiva de negócio? Todas essas características que nós vimos aqui, que são motivacionais e que fazem com que o empreendedor seja um sujeito único. Então, é por isso, justamente por isso que a gente traz esse diálogo, essa reflexão do que um administrador ou um gerente pode oferecer para a organização e o empreendedor pode oferecer, tá? Então ali ele faz um comparativo, né? Motivação. Para o gerente, um fator de motivação é poder. Para o empreendedor, um fator de motivação é liberdade de ação, que seria uma automotivação para ele, né? Em relação às atividades, para o gerente, ele delega a sua autoridade. Para o empreendedor, ele arregaça as mangas e colabora com os outros. Com relação à competência, o gerente ele tem a competência para administração, para política de negócios. Já o empreendedor, ele tem uma competência para negócios, para gerência e política. É muito mais abrangente a capacidade de gestão desse empreendedor, tá? Porque muitas vezes o empreendedor, ele vai lidar com as compras, ele vai lidar com as vendas, ele vai lidar com o pagamento de contas, ele vai lidar com a gerência dos funcionários. Muitas vezes esse empreendedor é somente ele dentro do negócio e não tem mais quem faça. Então ele se vê obrigado a desenvolver diferentes papéis na organização e com o tempo ele acaba ampliando o leque de conhecimento dele relacionado a esses itens, tá? Relacionado a interesses. Os interesses do gerente, então, são acontecimentos internos da empresa, geralmente. Já para o empreendedor, os interesses é a tecnologia e mercado. O gerente evita erros. O empreendedor aprende com os erros. Até mesmo porque o empreendedor tem mais espaço para errar, visto que ele é o dono da empresa. Então, não tem ninguém cobrando dele. Já se o gerente errar, ele pode ser demitido. Ele pode pagar com o emprego e com a sobrevivência dele, no caso, né? Que é o salário que ele tem por mês. Então, óbvio que ele vai evitar os erros. Já como empreendedor, ele tem uma característica mais ousada, ele vai meter a cara. E aí, muitas vezes, vai errar, mas vai aprender com esses erros, certo? Com relação ali ao gerente, ele interage com o assunto, com relação a decisões. Ele interage com o assunto para depois delegar. Já o empreendedor, ele tem uma visão e decisão própria. E aí ele tem uma ação versus discussão. Na verdade, ele tem uma relação muito ambígua ali entre conversar sobre o tema, como faz o gerente, né? Que ele interage com o assunto para depois decidir. Já o empreendedor não, normalmente ele meio que age ali, né? E aí ele não consegue lidar muito bem com isso, com essa questão de decidir de maneira comum. Com relação ao item sistema, o gerente, normalmente a burocracia satisfaz ele, porque é até mesmo uma forma dele se sentir seguro em relação aos protocolos, aos processos. Ele precisa dessa burocracia para praticar as suas ações dentro da organização. E com relação ao empreendedor, se o sistema não o satisfaz, ele constrói o seu próprio sistema. Normalmente é assim em todas as situações, tá? Se, por exemplo, ele está insatisfeito com a sua empresa, ele vai lá e modifica ela. Ele vai lá e amplia ela. Ele vai lá e toma decisões que fazem com que aquela realidade se altere, tá? E por último, nós temos as relações. Então, o gerente ele estabelece uma relação de hierarquia e o empreendedor estabelece uma relação de negociação. Ou seja, ele tem uma relação muito mais flexível, mais aberta. E o gerente já trabalha mais com a questão da hierarquia. Certo, pessoal? Esses são os nossos... e eu trouxe também aqui, eu achei bem interessante esse quadro que traz ali no livro, tá? No final do capítulo. Na verdade, esse é de outro livro. Esse é do livro Empreendedorismo, livro do Dornelas. Que é esse livro aqui que eu tenho xerox, na verdade, do livro, tá? É o xerox, mas é o livro Empreendedorismo, Transformando Ideias em Negócios. Eu achei bem interessante e coloquei ali, porque ele traz também essa comparação. Ele fez um estudo e traz a comparação dos domínios do empreendedor e do domínio do administrador. E aí ele traz aqui as pressões, né, na direção do negócio e as pressões na direção do negócio do empreendedor e do administrador. Eu achei bem interessante, mas não vou ler, tá? Vou deixar para vocês lerem depois, é o momento que vocês puderem,
também esse outro quadro aqui de comparação entre gerentes tradicionais e empreendedores. E é muito semelhante àquele outro quadro que nós acabamos de ver ali. Ele fala de hierarquia, ele fala de atividades, de tempo, de motivações. Tá? É uma outra visão, mas também bastante semelhante. Tá? O livro é do Dornelas, mas o autor desses quadros é o Robert Heinrich, que está lá entre na nossa primeira ou segunda aula, entre um dos principais autores contemporâneos do empreendedorismo, certo? É isso por hoje, vou fazer agora um videozinho sobre processo empreendedor, ok? Até mais, pessoal!